Existe um tipo de ansiedade que é fácil você identificar o motivo, mas tem um outro tipo que ele aparece de repente, sem aviso e sem explicação, e você não tem a mínima ideia do porquê você está sentindo isso. A gente sente isso o tempo todo. Dorme, mas não descansa, nó na garganta, o coração acelerado, a cabeça que não para de funcionar, e isso acaba virando uma agonia insuportável. A verdade é que a gente está vivendo a era da ansiedade. Eu, você, todos nós. Parece que é só com a gente que isso acontece, mas na verdade todo mundo está vivendo a mesma situação. A única diferença é de grau, é o grau de ansiedade. E não é porque nós somos mais fracos do que os outros. O processo ele é randômico, é como pegar uma gripe. Momentos de ansiedade sempre existiram em todas as épocas, em todos os lugares, mas era exatamente isso, momentos. O problema é que hoje em dia a ansiedade é um estado constante. E esse estado é o preço que a gente paga pela forma com que esse mundo moderno foi estruturado. Porque o mesmo mundo que nos trouxe tanta facilidade que os nossos avós jamais sonhariam, também trouxe uma pressão que é quase como um pesadelo. Então, entender isso que eu vou dizer agora é o primeiro passo para escapar da ansiedade. O mundo moderno nos torna ansiosos. Existe um tipo de ansiedade que é fácil você identificar o motivo, mas tem um outro tipo que ele aparece de repente, sem aviso e sem explicação, e você não tem a mínima ideia do porquê você está sentindo isso. E isso acontece porque essa aldeia global moderna que a gente vive nos bombardeia sistematicamente com estímulos que ativam o nosso corpo, mas desorganizam a nossa alma e a gente não percebe isso. Existe uma técnica de tortura chamada goteira chinesa. Ela consiste em você amarrar uma pessoa enquanto uma gota d'água cai repetidamente na mesma área da testa. Parece inofensivo, mas com o tempo essa repetição enlouquece a pessoa. Uma simples gota d'água. Uma outra técnica de tortura é a sobrecarga sensorial. Como é que funciona? Você prende uma pessoa numa sala amarrada, luzes fortes, sons e músicas em alto volume, uma tela na sua frente passando imagens rápidas e constantes, tudo isso ao mesmo tempo, sem trégua, sem pausa, a pessoa entra em colapso. Isso não te soa familiar? Pensa comigo, você acorda com alarme, já tem notificação no seu celular, você se arruma rápido, trânsito, trabalho, gente aos montes, ruído para tudo quanto é lado. Você pega o celular, abre o Instagram, TikTok, rola o feed, é vídeo rápido, luz, som, imagem, rola o feed, liga a TV, noticiário, Netflix, podcast, vídeo do YouTube, velocidade 1.5, porque você precisa consumir o máximo de conteúdo que você pode. Percebe a semelhança? Você está sendo submetido a uma espécie de sala de tortura sensorial o tempo todo, só que disfarçado de vida moderna. E você vive isso o tempo todo, todos os dias. Quando você não está remoendo seus problemas igual a goteira chinesa, você está, mesmo nos teus momentos de lazer, sendo bombardeado constantemente por estímulos igual a sala de sobrecarga sensorial. Você assiste um monte de memes e acha que com isso você relaxou um pouco, quando na verdade você se encheu de mais estímulos. Um bando de informações e informações sem filtro. E o pior, uma cultura de influencers que exibem uma vida perfeita, falsa, construída, mas que ainda assim acaba te conduzindo a uma comparação entre a sua vida real e esse palco que eles criam. E mesmo sabendo que aquilo lá tudo é mentira, de alguma maneira isso acaba afetando você. E a gente vive num alerta constante. É assim que esse mundo funciona. É uma engrenagem que não para de rodar e pior, ela gira cada vez mais rápido e você está no meio disso. As cidades estão cheias de gente, mas a gente nunca se sentiu tão sozinho. Você nem conhece o nome de todos os seus vizinhos. Eu não conheço o nome de nenhum dos meus vizinhos.
O olhar das pessoas está voltado só para elas mesmas. E você sabe disso, e por conta disso você já não confia em ninguém. Mas escuta isso, uma coisa que o mundo antigo sempre soube, mas a modernidade faz questão de ignorar. A gente alimenta o nosso corpo com comida, a nossa mente com livro, o nosso espírito com oração e a nossa alma, no sentido da nossa parte sensorial, emotiva, a gente se alimenta com silêncio e beleza. Dois artigos em falta no mundo moderno. O estímulo ele é ótimo para a mente, mas é um veneno para a alma. A beleza, em contrapartida, nos acalma e nos dá um sentido de harmonia. E isso está cada vez mais ausente no nosso dia a dia. Pensa comigo, pôr do sol, o canto bonito de um pássaro, cheiro de terra molhada, eu amo cheiro de terra molhada. Nenhuma dessas coisas tem utilidade em si, mas faz bem. Porque pensa, reconhecer a beleza do mundo faz parte de ser homem. Você nunca vai encontrar uma coruja admirando a lua, nem um cachorro encantado com o pôr do sol. E quando você deixa de contemplar a beleza, você está enfraquecendo e empobrecendo a tua alma humana. Vamos pensar em termos de música. Antigamente, ela era mais melódica e, por conta disso, mais contemplativa. Hoje, ela é ritmo, estímulo puro. A gente não precisa nem pensar em termos de música clássica, basta comparar a Anitta com Cássia Eller. E tem mais, o materialismo moderno ensinou pra gente que não existe nada além da matéria. E tudo aquilo que não serve para produzir é perda de tempo. Então, dentro dessa lógica, não tem utilidade nenhuma em você parar o que você está fazendo para admirar, apreciar o som da chuva. O problema é que isso te faz bem. E é exatamente dessas coisas que você tem que se cercar. Então vamos pensar, primeiro, a culpa não é sua, não é fraqueza nem frescura. O mundo moderno criou esse monstro, que transformou a música em ruído, a beleza em feiura, a vida numa corrida frenética. Então entenda, o mundo moderno ele precisa de máquinas e de homens-máquinas. E não há nada que você possa fazer para mudar esse mundo, mas você pode mudar você. Entender isso te leva para um segundo ponto que está escrito no livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Você pode até não acreditar na Bíblia, mas preste atenção na sabedoria que há nessas palavras. Há tempo para tudo. Entender isso vai fazer com que se desenvolva em você a virtude da calma, que é justamente o oposto da agitação e da ansiedade. E você vive isso todo dia. Você passa 10 minutos numa sala de espera de um consultório e tem a impressão que passou uma hora. Você passa uma hora no celular e tem a impressão que passou 10 minutos. Essa percepção de tempo pode ser teu aliado ou teu carrasco. Cabe a você aprender a usar isso a teu favor, sabendo que a calma ela vai nascer a partir do momento em que você parar de brigar com o tempo. Terceiro ponto, existem coisas que você pode resolver, existem coisas que você não pode, e você tem que aprender a diferença. Imagine dois círculos ao seu redor. Um deles é enorme e cheio de perturbações sobre as quais você não tem controle nenhum. E um outro bem menor, que é exatamente as coisas que você pode resolver, aonde você pode agir. Então, foque nesse seu círculo. Esse círculo se chama círculo de influência. É nesse pequeno círculo que você vai construir as tuas ilhas de sanidade. O que é isso, uma ilha de sanidade? São pequenos momentos de contemplação e presença real no meio do caos. Não precisa ser nada grandioso, mas tem que ser real. Eu costumo dizer que a beleza ela está perdida no meio dos detalhes. Pode ser admirar o céu, ouvir uma música de Vivaldi, cuidar de uma planta, andar descalço, fazer um café com calma, cuidar de um aquário, ouvir o som da chuva. Esses detalhes ou ilhas de sanidade são algo pessoal. Aquilo que traz paz para você e recarrega as tuas energias pode não servir para outra pessoa. Então você precisa identificar aquilo que te recarrega. O que importa é você encontrar fontes reais de paz longe da loucura do mundo e perto da criação. Eu fico impressionado com pessoas que não olham para o céu em nenhum momento do dia. Elas passam por grama e árvore, não olham, não tocam, não sentem. E tem o essencial, contato humano genuíno.
um abraço, um aperto de mão, atitudes sinceras no seu relacionamento. Aproveita as pessoas que você ama e encha essas pessoas de amor e de carinho. Faça disso uma tarefa diária, um gesto por dia, um gesto só já transforma. Porque as pessoas, elas se fecharam tanto que hoje em dia até um bom dia chega a ser um desafio. Você já percebeu isso? Então eu quero que você pense que a ansiedade, ela pode ser uma batalha, mas ela não é de modo algum uma sentença. E quando a gente cultiva virtudes como a calma para lidar com os problemas, a coragem para enfrentar os problemas e a paciência para aguardar o momento em que você vai vencer os problemas, tudo isso dentro desse nosso círculo de influência, a gente encontra uma paz que não depende do mundo lá fora. É uma paz que está dentro da gente. Se essa mensagem falou com você, compartilha também com alguém que você acha que precise. É uma questão de espalhar luz num mundo afogado na pressa, na matéria, no vazio. E esse canal aqui, ele é uma ilha de sanidade para mim, sabia? E por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.